Veja comigo como que Deus trouxe de volta este jovem para a presença de Deus. Testemunho tremendo. E agora eu fui para o semiaberto, e no semiaberto eu passei mais um ano saindo os finais de semana, e nessa época eu tinha quase 18 anos já. E eu liguei para minha mãe quando saí do fechado para o semiaberto, e falei: mãe, eu estou saindo agora os finais de semana, e eu estou indo para casa. Então, deixa aquela comida bacana pronta, eu quero tomar um banho quente e voltar a utilizar normalmente o banheiro. Coisa simples, né? E aí a minha mãe falou assim para mim: que horas você chega, meu filho? Eu falei assim: mãe, eu chego 9 horas da manhã aí na cidade, do sábado. Filho, essa hora eu já estou na igreja. Então, você já sabe, tem que passar na igreja, pegar a chave e ir para casa. Eu falei: negativo. Aí não tem negócio. Não tem negócio. Deixa a chave na vizinha. Como é que eu vou deixar minha chave na vizinha? Eu falei: mãe, deixa a chave na vizinha. Eu não vou deixar a chave na vizinha, esse povo pode entrar lá em casa. Eu falei: mãe, quem é que vai entrar lá em casa? Quem é que vai roubar lá em casa? É a gente que rouba os outros. Já nesse momento era meu irmão traficante, meus primos traficantes. Quem é que ia mexer com essa família? E o mal que eu comecei a trilhar agora estava se enraizando em outras pessoas da minha família. Quem é que ia mexer com essa família? E aí minha mãe deu um grito no telefone que eu lembrei da boca torta, irmão. Eu falei: eu vou lá pegar a chave. E eu saí no sábado pela manhã, coloquei minha mochilinha nas costas do semiaberto. E eu vou dizer para você assim: não se escandalize, tá? Mizuno no pé, tatuagem nas pernas, aquela bermuda folgada mostrando a cueca, aquela camisa folgada, aquela prata no pescoço, aquela prata nesses 3 dedos aqui, um boné e um bigodinho de ladrão de bicicleta. E eu comecei a andar, e andando de um jeito que você não imagina. Minha mãe chamava de demônio do espírito penso. Por quê? Porque você já viu que todo bandido, traficante, ele anda assim com a cabeça meio torta, meio ameaçando as pessoas. E eu cheguei na porta da igreja, tinha uma irmã lá, e eu falei: e aí, irmã? A irmã tomou um susto, pensou que eu ia assaltar ela, cara. Eu falei: calma, irmã, chama fulano aí que eu quero falar com ela. Aí sai a minha mãe, me dá um abraço forte, eu dou um abraço na minha mãe. E falei assim: mãe, cadê a chave de casa? Eu quero ir para casa. Ela pegou a chave da bolsa, entregou. Quando eu segurei a chave, ela deu uma seguradinha e falou: meu filho, já está aqui, né? Irmão, vou te traduzir. O nome disso é casinha, arapuca. Isso aí só criminoso que faz. E eu pensei que era criminoso, inteligente, bandido, malandro. Minha mãe fez uma casinha para mim, irmão. Eu via isso na cadeia. O cara falava: não, vamos ali e tal. E não voltava. E minha mãe fez isso comigo, cara. Eu me senti ofendidíssimo. A minha honra de criminoso. Eu falei: como é que eu caio numa dessa com minha mãe? E eu entrei na igreja, ela gritou comigo, eu tirei o boné, estava careca, com 65 quilos. Hoje eu tenho 88. Você tem ideia como é que é. E eu estava com o olho roxo, porque eu tinha tomado 3 pontos dentro do olho, com um problema que eu tive lá, um momento de muito afeto e carinho lá no semiaberto. E quando eu entrei, irmãos, a igreja toda estava olhando para mim. E quando essa igreja olhou para mim, o pessoal, eu senti um ódio. Sabe, uma das coisas que me levou para o mundo da criminalidade foi o ódio. O ódio, irmão. Eu tinha ódio constantemente. Eu usei drogas, maconha, cocaína, cola, tiner, bala, LSD, êxtase, doce, haxixe. E na época em Brasília não existia crack, era merla. Era o crack em pasta. E aquele cara que um dia me abraçou e falou que eu era sujeito homem, ele sabia o que estava fazendo, porque os meus pais trabalhavam com cobrador de lotação, motorista, minha família. Então eu aprendi a dirigir com 10 anos de idade, muito cedo. Por quê? Eu esperava eles chegarem à noite, 11 horas, para lavar o carro, para poder estacionar, dar uma voltinha e ganhar 5. Era isso. Então comecei no mundo da criminalidade, pegando um carro com 180, 200 quilos de droga de um lugar e levando para outro e ganhando isso em drogas. E eu era um menino de 12 anos que tinha acumulado 10, 12 quilos de drogas escondidas, como pagamento daquilo que eu estava fazendo. E olha, você não sabe que status é esse. Você ter 12, 13 anos de idade com 12 quilos de drogas em sua mão. Meu amigo, eu comecei a comprar o que eu queria, viver o que eu queria.
Eu ia nas festas da Mais.com, lugar que só entrava maiores de 18 anos, e festa onde favelado não entra, e eu chegava lá esbanjando dinheiro, pagando para entrar, silenciando pessoas com dinheiro corrupto, que causava dor, sofrimento às pessoas. E quando eu entrei nessa igreja, que a igreja olhou para mim, eu senti ódio no meu coração, porque o olhar do povo não era um olhar de seja bem-vindo, feliz sábado. O pessoal olhava, e você sabe quando você encara um bandido, como é que ele faz, né? Tu encara o bandido, ele tá olhando o quê, irmão? Cara de volta. E eu passando no corredor da igrejinha pequenininha, os irmãos me olhando, e eu falando pro irmão, tá olhando o quê, irmão? E tu, irmão, tá olhando o quê, meu irmão? O que foi, cara? Perdeu a noção. E minha mãe puxando, eu falei, esse povo aqui, mãe, povo preconceituoso, hein? Povinho aqui, só Jesus, hein, na vida deles. E minha mãe me puxando, bora, eu falei, esse povo aqui merece uma taca. Esse povo aqui não é de Deus, não. E ao invés de eu entrar na igreja e ficar feliz, o meu coração se encheu de ódio. Misericórdia. E eu sentei no terceiro banco da igreja. E quando eu olhei para o lado, eu vi um anjo. Amém? A mulher mais linda da igreja estava lá. Meu amigo, que mulher maravilhosa, cara. Bonita, perfeita. Eu falei assim, meu Deus. E eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, não era assim? Eu falei, como é bom louvar o Senhor Jesus aqui na igreja. A minha mãe, conhecendo os filhos que tem, já me puxou e falou assim, fala, o que foi? Eu falei, não, a igreja da mãe tá boa. Tá boa. Se eu soubesse a mãe... E se tem uma coisa que, mãe, se a sua mãe é cristã, você precisa saber, todo mundo sabe da tua vida, cara. E dos teus problemas. Porque ela vai nas reuniões de fofoca intercessora. Aí ela vai lá. Aí ela começa a contar o que está passando na tua vida, jovem problemático. E aí ela falava, meu Deus, irmãos, orem, meu filho saiu no DFTV de novo. Os irmãos nem a matéria tinham visto, eu acho que buscava procurar para ver o que aconteceu. Meu filho fez isso, aquilo outro, está preso de novo, está aí de novo, está aqui de novo. Por isso que os irmãos estavam me olhando daquele jeito. E aí quando eu falei para ela, ela falou assim, mãe, quem é aquela moça ali? Eu falei para ela, aí minha mãe falou assim, aí eu falei assim, vou me casar com ela. Aí minha mãe falou, meu filho, o pai dela é policial militar. Meu irmão, na hora eu me benzi, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Porque se tem uma coisa que o bandido ele é crente em Deus, você pode ver, ele tem problema aqui com outra quebrada, que quando vai a matança acontecer, ele fala, não, fé em Deus, hein, irmão, vamos lá, que Deus vai nos abençoar. Vamos lá para o assalto ao banco lá, vai dar tudo certo. Ele é crente em Deus. Eu vou falar para você à tarde uma coisa. E quando a minha mãe disse aquilo, eu desanimei, amigo. Eu falei, não, minha irmã, isso aí não é para mim não. Só que a irmã levantou e foi tomar água, e deu uma sede muito grande também. E nessa sede que me deu, eu cheguei lá, a irmã está colhendo a água. E eu cheguei caminhando daquele jeito que eu já te expliquei. E ela está lá colhendo, eu cheguei junto, eu falei, vamos lá, se ela disser isso, eu vou falar aquilo. Se ela espanar, eu vou fechar a cara. Se tal, eu fui criando as possibilidades. E ela estava lá colhendo água, e eu cheguei para ela, eu falei assim, aqui está no papo, irmão. A gente aqui é pegador. Pega todo mundo, convence todo mundo, tem dinheiro, tem tudo. Aqui é nós. E aí eu cheguei nela e falei assim, e aí? Como é que é mesmo, irmã? Quando é que é os frevos da igreja aqui, as festas? Vocês têm festa aqui? Quando é que tem festa? E ela me olhou do pé à cabeça com nojo e disse assim, é verdade que você está preso? Eu vou falar uma coisa para você. Tem irmã que só porque tem Jesus no coração fala o que quer, né? E na hora eu falei assim, ó, irmão, deixa eu te falar logo um negócio aqui para você ficar ligada. Fiquei ofendido. Mexeu Fiquei ofendido. E aí ela falou assim, e eu disse assim para ela, eu falei, ó, é verdade. Só que é tudo forjado, eu sou inocente nisso aí. As pessoas forjaram crime que não cometi, assumir crime dos outros, isso aí não tem nada a ver. O meu estilo é estilo favela. Isso aqui não quer dizer que eu sou um cara do mal. Isso aqui é favela, irmã, favela é favela. Esse é meu estilo, esse sou eu, essa é minha vida. E acabou, ela pegou, saiu. E aí no outro final de semana liguei para minha mamãe, estou chegando aí para pegar a chave, fica tranquila.
E aí eu cheguei e fui com um cisnezinho dobrado, papel, que eu sei assim fazer várias artes, tá? Um cisnezinho dobrado de origami. E cheguei na igreja, entreguei para a irmã. E quando ela recebeu aquilo, ela deu um sorriso. Irmão, ela deu um sorriso, amigos, que eu fiquei apaixonado por ela. No primeiro momento era só coisa ruim do coração, mas nesse momento estava, sabe? E eu fiquei apaixonado por ela, porque para eu ganhar um sorriso daquele, no mundo que eu vivia, eu tinha que ter pelo menos 50 gramas de pó, um pente cheio, um carro ou uma moto, no mínimo. Pedaço de papel fez a irmã sorrir. Você que é cristã, você é diferente demais. E a sua diferença não está no seu exterior, mas está no caráter que você carrega de Cristo Jesus. Que tremendo. Eu me apaixonei. E aí eu peguei aquele malandro velho, querendo conquistar, né? E eu falei assim, e ela disse, você comprou aonde? Eu fiquei super ofendido. Eu falei, foi eu que fiz, irmã. Como que comprou? Tá ficando doida? Eu que fiz para você. E passei todos os dias dobrando cada pedaço de papel, imaginando esse sorriso lindo que eu estou vendo agora. Pode anotar, varão, essa aí. Vai dar. Quando eu falei isso para ela, ela se apaixonou. Só que o pai dela soube. E sabe o que ele me disse? Só coisa boa. Imagina. Cara honesto, trabalhador. Minha filha tem um grande futuro. Tudo ao contrário disso. Eu queria encerrar esse momento contando para você. E vou pedir permissão para 3 minutos mais, pastor. Como que Jesus tem poder de transformar corações criminosos. Gente ruim. Gente que odeia. Gente que vive uma vida totalmente contrária à nossa vida hoje. E nessas idas na igreja, Deus começou a tocar meu coração. Eu já não ia mais para me encontrar com ela. Mas eu me lembro que eu chorei 6 meses na igreja, me arrependendo de todos os pecados que eu tinha cometido. Até um glória, glória, aleluia fazia eu chorar, irmãos. E logo ela engravidou, que eu não valia nada mesmo. E o pai dela botou ela para sair. E ela foi morar lá no barracão da felicidade. Só que eu ainda estava preso. E quando eu saí de condicional ainda, fiquei mais 3 anos cumprindo, assinando todo mês. Só que agora eu fui vender din-din sorvete para manter a minha família, porque Deus tinha transformado, ou melhor, começado uma transformação no meu coração. Só que o crime estava lá, meu irmão estava lá, dinheiro, primo lá, todo mundo lá. E eu ouvi assim, cara, que vida é essa? No sol quente, se humilhando, R$1 e R$1. Você é favela, irmão. Você nasceu para isso aqui. Nós somos isso aqui. Ninguém vai tirar isso aqui de nós. Não existe. E eu ouvia de algumas pessoas assim, amigo, quem é do mar não enjoa. Mas eu tinha uma mãe de joelhos por mim. E eu comecei a vender din-din sorvete nas ruas, nos semáforos. E logo depois Deus colocou algo no meu coração de estudar numa universidade adventista. Só que eu tinha parado na 5ª série. Tinha voltado a estudar dentro do sistema. Que base eu tenho acadêmica para estudar? Então eu me tornei um colportor evangelista, amém? E meu amigo, eu comecei a vender nas bocas de fumo da minha cidade. E eu chegava em cada boca de fumo da onde que eu tinha criado, onde que eu fui criado. E quando eu dizia assim, eu vou para uma universidade estudar, o Léo, finado amigo meu, dizia assim, tu vai estudar o quê, rapaz? Tu não vale nada, cara. Tá aí na igreja aí por causa de mulher. E aí eu mudei o discurso. Sabe qual é o discurso que eu tinha agora nas bocas de fumo? Eu falava assim, irmão, como é que é? Tá todo mundo de boa?
Já fumou um, tá sossegado? Todo mundo doidão. Tô vendendo livro aqui, sabe para quê? Olha o argumento. Vou representar a quebrada lá na UAP, na Argentina. Ah, os caras ficavam poderosos, irmão. Como é que é? Tu vai pra Argentina, irmão? Tu vai descer pra Argentina mesmo? Vai representar a quebrada mesmo? Eu falei, tô falando pra você, compadre, que eu vou. Tu não vai dar mole lá não, né, irmão? Eu falei, tu já viu dando mole aqui no crime, compadre? Tu acha que eu vou dar mole num negócio desse aí? Meu irmão, os caras compravam de 5, 10 livros. E era à vista, viu, irmão? Primeiro mês, vendi 28 mil reais em livros. Eu chegava na associação, todo mundo, meu Deus, você comportou quanto tempo? Eu falei, não, a primeira campanha. Rapaz, você está vendendo aonde? Deus é bom, irmão. Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso, irmão. E era só à vista, então ninguém entendia, não chegava um cheque, não chegava um cartão. Mas é só à vista. Eu falei, é porque lá onde eu estou vendendo, o pessoal amarra dinheiro com barbante. Amigo, eu gosto de contar, eu escolhi na minha vida contar a minha história assim. Porque é uma história de pessoas feridas, de pessoas mortas, de uma família que ainda sofre. Que o meu irmão, sendo mais novo que eu, pegou 42 anos de cadeia. Está preso há 4 anos. A minha família sofre, pessoas se feriram, ficaram para trás. Só que eu prefiro contar de uma forma que você entenda o poder de Deus e não quão ruim nós somos sem Deus. Amigo, eu vim falar para você aqui de um amor capaz de romper todos os preconceitos, todos os problemas e nos dar uma vida nova em Cristo Jesus. Esse é o amor que eu vim falar para você aqui. E eu quero encerrar dizendo do encontro que eu tive numa boca de fumo. Eu encontrei esse cara porque ele era um cara criado comigo. A gente matava aula junto, a gente vivia junto, a gente foi preso junto, a gente, tudo junto. Só que ele não era meu irmão de sangue. E ele estava lá na boca de fumo, vendendo. E eu cheguei com mais 2 comportores que me acompanhavam. E os caras davam uma oferta espetacular, esses 2 comportores. Era só assim, um medo de falar. Um é pastor hoje o outro está se formando. E eles me acompanhando, eu cheguei lá, estava o João Paulo, bigodão, bonezão, todo. Eu falei, João Paulo, estou aqui vendendo livro aqui, irmão, vou para a Argentina, vou fazer um curso superior, né, amigo? E ele falou, irmão, todo mundo está falando isso. O que se comenta nessa cidade aqui é que tu ficou doido, que vai descer para a Argentina, que vai estudar, que vai dar a volta por cima. Cadê os livros, irmão? Eu falei, o livro está aqui, quanto é que é? 100 reais, pagou na hora o livro. Tá aí, irmão, fortalece, é desse jeito. Só que vinha subindo um cara chamado Playboy. Playboy porque o pai dele era bombeiro e a mãe trabalhava num tribunal lá. Só que o defeito dele antigamente era comprar todo artigo roubado. Comprava som de carro roubado, rodas roubadas, tudo. E aí ele veio subindo, João Paulo falou assim, irmão, chega pra cá, olha quem tá aqui, o Areal tá aqui, irmão, tá vendendo livro, falou que vai estudar, e estudar é fora do país. Olha a oferta do cara, é um grande comportor, irmão. E aí o outro falou assim, conversa, meu amigo, tô falando, tá aqui os livros aqui, irmão, compra aí. Ele falou assim, quanto é que é? Eu falei, 100 reais. Aí ele falou assim, não, irmão, caro demais, não vou comprar isso aí. Aí o João Paulo falou assim, não, irmão, que é isso? Fortalece o irmão na fé, irmão. Compra aí para fortalecer, ele tá na correria como manda o dia a dia. Ele falou, cara, eu não vou comprar esse livro aqui, que eu vou fazer com esse livro? Eu falei, irmão, dá para tua mãe, para tua tia, dá para tu quiser, irmão. Compra o livro aí. E era lacrado, viu, irmão? Não abriu o livro, não. E aí ele falou, não vou comprar esse livro. João Paulo, rapaz, compra o livro, ajuda o cara aí. Ele falou, cara, não vou comprar esse livro. João Paulo falou assim, irmão, compra o livro do cara, meu irmão. Irmãos, você não sabe o que vai acontecer agora. E ele falou assim, cara, não vou comprar esse livro. Cara, tu não está entendendo o que eu estou falando. Compra o livro do cara, meu irmão. E aí eu aqui com meu coração já grato a Deus, cara. Eu falei, a chapa esquentou, o cara vai ter que comprar. Quando eu olhei para trás, estava os comportou branco. E eu aqui, ó, sustenta, irmão. E o João Paulo falou assim, tu vai comprar? Ele falou assim, cara, não vou comprar. Ele falou, meu irmão, botou a mão na pistola. Tu vai comprar o livro dele agora.
Porque quando ele trazia as coisas roubadas, você comprava. Agora que ele quer ser alguém na vida, você não vai comprar? Tu vai comprar agora, meu amigo. E ele falou, quanto é que é o livro? Eu falei, agora é 120 para você. Amigos, eu queria terminar dizendo para você o seguinte, sabe, ele foi lá, voltou, pagou o livro. Mas era a única forma do João Paulo dizer para mim, sabe o quê? Eu te amo, meu irmão. Eu considero você. Eu estou do teu lado. A gente precisa entender a linguagem diferente do amor. Das pessoas que não sabem dizer amor ou eu te amo de outra forma. E numa visita a uma casa, tudo mudou na minha vida. Depois desse dia. Você quer saber? Você precisa continuar firme para que à tarde a gente possa ter um encontro com Jesus. Olha que lindo as estratégias de Deus. O Senhor, tudo que Ele faz tem um propósito, tem uma razão, irmãos. Então assim, a vida deste homem, a gente vê isso, as estratégias de Deus para ele vir para a presença de Deus, né? A mãe dele tendo essa estratégia de fazer ele ir lá buscar a chave. E não só isso, mas também aquela jovem na igreja. Tudo é uma estratégia de Deus. É uma forma de Deus trazer também, né? Que naquele momento a gente não enxerga. Mas você pode ver ele contando hoje, a gente consegue enxergar como que nosso Deus, ele trabalha. As estratégias do Senhor para nos ganhar novamente. Era um jovem que cresceu na igreja, era um jovem que passou a sua infância, né, na casa do Senhor, onde sua mãe ensinou a palavra para ele. Mas teve aquele momento que precisou sair. Que acredita-se que muitos, né, já passou por isso. Muitos que nasceram na presença ou que desde pequeno já frequentava a igreja, teve esse momento que saiu e depois voltou. Eu acredito, irmãos, que tem vezes que é necessário, né? Para alguns é necessário, para outros não. Para outros não tem essa necessidade de querer conhecer, mas tem uns que precisa passar por esse processo. No meu caso, eu precisei passar por isso. Eu precisei sair, né? Não precisei, mas Deus precisou que eu saísse para que eu viesse a despertar, né? Para que eu pudesse me despertar. E hoje eu estou aqui na presença de Deus. Porque talvez se eu tivesse desde aquele tempo, eu ia ter aquele pensamento: como que deve ser lá fora? Como que deve ser ir para o mundo, fazer isso e fazer aquilo? Não que eu estou te incentivando a fazer isso, jamais. Eu só estou dizendo que tem pessoas que Deus vai permitir sair para poder voltar. E quando a gente volta, a gente recebe muitas propostas. Muitos tentam nos trazer de volta para o mundo, nos lançando propostas chamativas que talvez aos nossos olhos, aos nossos ouvidos seja bom, mas é o inimigo nos convidando novamente. Mas temos que permanecer firme. Quantas propostas eu não recebi? Quantas propostas você não recebeu? E quantas propostas você ainda não vai receber, né? Mas temos que permanecer firmes no Senhor, firmes na promessa de Deus, confiando naquilo que Ele já lançou sobre a nossa vida, que Ele decretou sobre a nossa história, e continuar firme, lutando e sendo fiel a Ele até o fim. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Se o seu chamado foi assim, conte para nós aí nos comentários qual foi a estratégia de Deus para te ganhar para Ele. Deixa nos comentários que vamos continuar reagindo por lá. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.